No vídeo de hoje, vamos trazer outra gigante da área de telecomunicações do mercado americano. Semana passada falamos da Verizon. Neste vídeo, vamos ver em detalhes os dados da AT&T. Trata-se de uma empresa de grande porte que está fazendo a sua lição de casa, reduzindo custos e aumentando a eficiência geral da empresa. Ela está em patamar de preços que paga dividendos interessantes em dólar. No entanto, nem tudo é positivo. Alguns pontos merecem a atenção do investidor. Confira em nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer as maiores posições em ações da empresa. Temos grandes fundos americanos, como é comum nesse tipo de corporação. O destaque para a posição da Vanguard e da BlackRock. Neste gráfico, trazemos a informação da atuação da empresa. E é exemplo que acontece com a Verizon, grande parte do foco da empresa está no mercado americano. E no caso da AT&T, ela tem uma participação bem pequena no mercado mexicano. Esses são os dados de receita, EBITDA e lucro líquido da AT&T. Vemos um cenário bastante constante, com pouca variação pelo lado da receita. Já o lucro, a depender dos patamares de custos da empresa, apresenta uma variação relevante, com o ano da pandemia fazendo com que a AT&T ficasse no prejuízo. Abrindo agora os resultados dos últimos terceiros trimestres, vemos um resultado curioso, uma queda na receita trimestral, mas que foi até mais acentuada em 2022, mas foi compensada com a eficiência da empresa e ela conseguiu, aí, mesmo perdendo receita, manter o lucro aí no mesmo patamar, até subindo levemente. Lembrando que a AT&T desmembrou a sua unidade Warner Media em uma fusão que criou a Warner Brothers Discovery, sendo uma companhia à parte, da qual a AT&T ainda tem uma participação acionária da empresa. Agora vamos ver as principais divisões da empresa e sua participação no resultado. A parte de mobilidade é a grande responsável pela receita, respondendo por quase 85% do total. Depois temos Business Wireline e depois Consumer Wireline. Um ponto positivo da ação é o seu pagamento de dividendos ao longo dos anos. Como podemos ver no gráfico em amarelo, o dividendo tem tido um patamar até constante de pagamento, absorvendo a variação do lucro por ação da empresa. Com a queda do valor da ação no final de 2021, vemos que o dividend yield chegou a patamares bastante elevados. Agora temos um dado interessante. Nos últimos 4 anos, no terceiro trimestre, foi o ano em que houve uma queda da dívida da empresa. Com isso, a alavancagem ficou próxima a 2 vezes. Esse é um bom indicativo de que a empresa de fato está conseguindo melhorar o seu perfil e seu caixa. Em compensação, o patrimônio líquido da empresa vem caindo nos últimos anos, em parte também pela criação dessa desmembramento aí dessa nova empresa, a Warner Discovery. Neste gráfico, temos a evolução das relações preço por valor patrimonial e preço-lucro da AT&T. Se não considerarmos o ano no qual a empresa apresentou prejuízo, que foi o início da pandemia, podemos avaliar que essa relação vem apresentando queda no histórico recente, ficando bem abaixo do que já foi observado para essa ação. Agora vamos comparar a AT&T com outras empresas da área e 2 empresas nacionais. No dividend yield, a AT&T só perde para a Vivo, mas temos que considerar que o dividend yield, o dividendo da AT&T é em dólar e o da Vivo é em reais. A relação PL só não está mais baixo do que o da América Móvil. O PEBIT e PSR são os números mais baixos desses conjuntos de ação, por causa da AT&T. O PVP só não é mais baixo que o da Vivo. A margem EBITDA é mais alta, a margem EBIT é mais alta do conjunto. E a margem líquida, a segunda. E o ROI fica em terceiro.
De modo geral, podemos perceber que a ação está abaixo do que vem sendo praticado em termos de preço de outras empresas do setor. Neste gráfico, temos a evolução do preço da ação nos últimos 10 anos. Houve uma queda significativa de preço desde 2017. Porém, para quem pretende investir na ação, podemos dizer que o preço está num patamar mais interessante para fazer o investimento. A menos do ano de 2020, em que a empresa registrou um prejuízo, o preço da ação está abaixo do seu valor intrínseco, como podemos observar. As projeções para o preço da ação em 12 meses dos analistas são bastante dispersas em termos de valor, com a média pouco acima do valor atual. E a maior parte deles tem uma recomendação neutra para a ação. Agora vamos trazer algumas informações da última apresentação de resultados da empresa, começando com as prioridades da empresa para 2022. A primeira, de aumentar a sua base de clientes, né? Apresentou um aumento de 22 milhões de planos pós-pagos 5G, 1 milhão de adição líquida em fibra, identificando a demanda aí por internet de alta qualidade. Também a empresa está buscando a efetividade e a eficiência, economia de 4 bilhões de dólares até então, conseguindo superar os efeitos da inflação. E, por fim, alocação de capital, investimentos no crescimento da conectividade 5G e fibra e redução da dívida líquida da empresa, buscando remunerar os acionistas com dividendos. Um dado positivo apresentado pela empresa em termos da parte de mobile, né, são o aumento do número de planos pós-pagos e também os planos de fibras. No primeiro, a empresa chegou a 69 milhões de clientes e na fibra quase 7 milhões de clientes. Em ambos os casos, vemos a tendência de crescimento, no caso da fibra, proporcionalmente maior ainda do que no 5G. Com esse resultado, o EBITDA da área de mobilidade apresentou crescimento com combinação do aumento do número de clientes com o aumento do valor médio por plano. Já na parte de fibra, temos um cenário de cabo fixo, né? Temos um cenário de consumidores diretos, onde houve um aumento do número de conexões e maior valor por conexão. E um cenário diferente para a área de empresas, onde há o foco na racionalização da estrutura e redução de custos. Vamos trazer agora algumas notícias recentes da empresa. A primeira informa a criação de uma joint venture entre a BlackRock e a AT&T para disponibilizar fibra para 1,5 milhão de clientes em mercados onde a AT&T não atua. Outra notícia, no mínimo curiosa, pois a maioria acha que esse tipo de coisa só acontece no Brasil e não nos Estados Unidos, informa o roubo de cabos de cobre por bandidos, o que afetou os serviços de telefonia da AT&T em um condado americano. E uma outra notícia também falando de instabilidade no fornecimento de serviços da empresa, dessa vez no estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Esse gráfico de ação da empresa, percebemos que no início de 2020, a ação caiu por conta do surto de Covid, mas como o dólar subiu, a BDR em vermelho manteve o seu patamar. Mas, no final do período, vemos que a ação tem subido e a BDR se manteve ali por conta das oscilações recentes do dólar. Portanto, esse é um ponto de atenção, né? Quando a gente investe nesse tipo de ação, principalmente pela BDR, você está incorporando a variação da ação com a variação do dólar. Mas, como sempre digo, né, o cenário básico acho que não é o dólar se manter estável, né, no Brasil. A tendência é sempre de subida no longo prazo. Temos 3 BDRs para cada ação americana, mas o principal ponto da BDR é sua liquidez, que é bastante baixa, enquanto a ação americana ela tem um volume muito interessante, aí, passando de 40 milhões de dólares. E, finalmente, vamos elencar aqui os pontos positivos e negativos das ações da AT&T. Do lado positivo, a gente tem uma melhora geral da eficiência da empresa, aumentando o lucro com o mesmo patamar de receitas,
Há uma queda da sua dívida, o que também é importante, principalmente nesse momento aí de taxas de juros mais elevadas. E a queda do preço da ação abre um espaço aí para o investidor ficar com o dividend yield mais elevado, já que o dividendo ele tem uma característica de ser bastante estável. O dividend yield vai variar em relação ao preço da ação, então se você consegue comprar a ação num preço mais baixo, você, entre aspas, trava um dividend yield um pouco mais alto. E tem uns bons indicadores de preço no momento, é uma empresa que tem boas margens. Em compensação, do lado negativo, a recomendação neutra dada pelos analistas da empresa e uma grande divergência entre a expectativa de preço futuro na ação. Para quem pretende investir nela por BDR, fica atenção em relação à sua baixa liquidez, isso daí deve, no momento de venda da BDR futuramente, pode representar aí um preço não tão adequado, né? Já que para vender no mercado você acaba tendo que baixar mais o preço. E a empresa tem apresentado aí instabilidades, né, seja por ações de bandidos, né, roubando cabos, ou seja por problemas técnicos, né, em alguns lugares dos Estados Unidos. Isso, de certa forma, afeta um pouco a imagem da empresa. Bom, o que tínhamos para falar da empresa era basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, se esse material ajudou em seus estudos ou vai te ajudar a buscar maiores informações da empresa, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de informação.